Cortou a Amanda no meio da fala dela. Professora, Oi, Danilo. tá muito cedo, professora, para essas conversas. Tá muito. Como assim, Danilo? É hora da aula? É muita profundidade. Verdade. Mas pessoal que faz psicologia precisa ter opinião bem formada. Eu fico pensando, Nossa, hoje tem eu um acordei e pensei assim, período. nossa, hoje a aula vai ser um pouco mais calma. Vem a Tati tacando essas polêmicas aí. Eu falei, Jesus. Não pode, não? Obrigada. Vocês acham ruim? Não, eu amei. A gente ama sua aula, Tati, é isso. Tem gente que escreveu ali no chat assim, a Tati quer ver o circo pegar fogo. Não, gente, eu quero ajudar. Se vocês estão no nível pré-convencional, vamos crescer, porque psicólogo não pode crucificar ninguém. Psicólogo Eu não queria pode julgar saber ninguém. Não se é nosso existe um período papel. antes do Você tá querendo que a gente seja pré-convencional. Jesus. Marcela, você está antes do pré-convencional? Como Tô, assim? porque eu só estaria chorando. Não faria nada, eu só estaria chorando. Chorando em que Professora, eu acho que nessa circunstância? Da história, mãe estar no No negócio hospital? da mãe. Só estaria chorando, não estaria fazendo nada. eu também. Amanda, você estava falando e aí caiu a live. Pode complementar o que você ia dizer. Eu estava observando essa situação e observei que os dois lados estavam muito críticos. E eu observei que hoje em dia a gente está pegando uma opinião e para justificar a nossa opinião e para justificar o que a gente acha, a gente está crucificando pessoas. As pessoas olharam só um pedaço da história da menina e não um pedaço inteiro. Cada situação é uma situação e cada coisa vale para uma situação. Igual você falou, a gente tem que olhar para o negócio global. A situação dela, aquilo era necessário. E se era necessário para ela, então o que a gente poderia fazer? A vida dela, ela tinha a escolha de decidir. Ela tinha 10 anos, mas mesmo assim ela já sabia que aquilo não era bom para ela. E as pessoas ficaram de um lado para o outro tentando falar, se ela fazer cesárea vai ser ruim para ela, mas o bebê podia nascer, e ninguém olhou para ela e perguntou, nossa, como ela estava se sentindo nessa situação? Como é? Não é uma situação geral, era uma situação muito específica. Ela foi abusada por 4 anos, Por um vai ter um tio. filho. Isso, e era uma situação em que não dava. Era uma situação assim que as pessoas estavam olhando essa parte, mas não estavam olhando para o abusador, porque não falaram nada sobre ele. Ele foi Não estavam preso olhando, ontem. Graças a Deus, ele foi graças a preso. Deus. E também nem olharam isso para fazer uma forma do Brasil criar políticas mais severas sobre abuso, ou para falar sobre abuso de uma situação ampla. Não, pegaram uma parte que justificava uma opinião deles e crucificaram uma pessoa. E isso não tem justificativa. Uhum. E o Exatamente. mais forte, né, professora? Oi, Cleciane. Eu posso falar? Pode? O mais forte ainda é as pessoas dizer que ela está indo para o inferno. Quem tem o poder de fazer isso? Exato. Quem tem o poder de fazer isso? Eu falo porque cursar psicologia, para mim, está sendo algo libertador. Porque eu nasci num lar cristão, eu tenho 25 anos, sou de uma igreja tradicional, e toda a vida não, assim, até os meus 17 anos, eu sempre vivi, ouvi, aliás, eu ouço isso até hoje. Se você faz isso, você vai para o inferno. Se você deixa de fazer isso, você vai também, que não sei o quê. E aí, quando eu entrei na faculdade, enfim, fui passando por situações, eu não abandonei, continuo. Na realidade, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Na realidade, eu sou realmente o sal que a gente deve ser, né? Continuo na mesma igreja, mas, na realidade, a minha visão é totalmente diferente. Porque o que Jesus não é uma religião, como as pessoas Exato. pregam. Exato. Sabe o que eu falei, Cleciane? Eu achei bonito um exemplo que eu vi no Instagram, e acho que posso complementar o que está escrito lá. Porque a lei que foi escrita nos 10 mandamentos é uma lei rígida, né? A lei de Moisés, ela é bem... isso pode, isso não pode. Não tem nenhuma saída. Às vezes as pessoas ficam sem saída. E aí Jesus veio para trazer a graça e ajudar um pouco as pessoas a obedecer essa lei, mas de uma maneira mais tranquila, não de uma maneira tão rígida.
E aí ele estava lá pregando, conversando, chegaram com a mulher adúltera. E a mulher adúltera, de acordo com a lei, ela tem que ser apedrejada até a morte. E falaram aqui, Jesus, ó, uma mulher para ser apedrejada, ela foi pega em adultério. Se ele fosse seguir a lei seca, do sim, sim, não, não, ele ia pegar uma pedra e falar, bora lá, gente, vamos fazer o que a lei manda. Mas não, todo mundo pegou a pedra e ele falou, aquele que não tem pecado algum, atira a primeira pedra. Todo mundo foi saindo devagarzinho, sem gracinha, porque não tem ninguém que não tem pecado algum. E ele disse para a mulher, vai e não peques mais. Se essa menininha de 10 anos estivesse grávida de um abusador perto de Jesus, e alguém falasse assim, não pode abortar, abortar é pecado, é errado tirar a vida. Ele ia falar o quê? Ele ia acolher essa criança ou não? Ele ia ouvir essa criança ou não? Ele ia salvar a vida dessa criança ou não? Ele muda, ele vem com graça. A menina de 10 anos, gente, ela não tem seios para amamentar. É risco de vida. Uma gravidez aos 10 anos é risco de vida. Tem menina com 10 anos que tem filho, porque ninguém viu essa história acontecer, ninguém viu o abuso, ou essa menina de 10 anos engravidou do namoradinho. Existe esse tipo de caso? Existe, infelizmente existe. Mas no caso dela, ela não queria, mas veio à tona. E se vocês não sabem, uma criança abusada, ela sente culpa. Muita culpa. Ela não conta nada porque ela acha que o que está acontecendo é errado e acha que ela tem culpa. E o adulto que faz isso com ela aumenta essa culpa na medida que ele ameaça. Ele fala, se você contar para alguém, eu vou te bater, eu vou bater na sua irmã. Se você contar para alguém, eu faço isso com a sua irmãzinha também. Eu já vi uma história de um abusador que falava que se ela contasse, ele ia machucar o cachorrinho dela, matar o cachorrinho dela. E teve um dia que ela começou a chorar e começou a querer contar, no outro dia o cachorrinho apareceu morto. Então, assim, esses monstros, eles conseguem manipular a mente da criança. E a criança, ela não tem raciocínio moral completo, ela não tem raciocínio lógico completo, ela não tem corpinho formado, psicossocialmente ela ainda está em desenvolvimento, ela precisa de cuidado, ela precisa de ajuda. Eu também não sou a favor da pena de morte. Agora pegar, sabe, eu queria que o holofote estivesse no tio dessa menina que fugiu, mas eu não queria que tivesse no sentido de vamos encontrar esse homem e vamos linchar, vamos fazer um linchamento para ele morrer. Não, ele vai pagar pelo erro dele na justiça. Ele vai lá ser preso. Infelizmente, na cadeia ele vai ser julgado e eles vão maltratar ele bastante. Pode ser, inclusive, que ele seja assassinado, porque é o tipo de crime que os presidiários não concordam, que é a pedofilia, que é o estupro, tudo junto. Então, ele vai sofrer as consequências do erro dele, ele vai sofrer. Mas eu não estou daqui pensando assim, coisa boa, vai ver o que é bom para tosse. Não estou assim, não, porque eu fico pensando, vamos de novo voltar para o pessoal da psicologia sem julgamentos. Como é que foi a vida desse tio? Será que não fizeram a mesma coisa com ele? É por isso que ele está replicando um comportamento? Nós não temos que julgar ninguém. Não é papel do psicólogo. Carla, pode falar. Eu penso assim, nós gostamos de polemizar demais as coisas. Não estou te ouvindo, peraí, deixa eu aumentar o som aqui. Passou um caminhão aqui fazendo um barulhão. Fala de novo. Eu acho que o ser humano gosta muito de polemizar as coisas, de estar no meio da polêmica para poder dar a sua opinião. Às vezes, a gente se veste de religiosidade. Eu falo a gente, porque tem coisas que eu posso fazer aqui na minha vida, aqui no meu cotidiano, por alguém, e não faço. E aí, quando acontece uma situação dessa que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está vendo, eu quero dar minha opinião justa. Uhum. Mas, às vezes, aqui na minha cara eu não faço. Por exemplo, julgou aquele entregador, ele foi maltratado pelo cara lá, né? E todo o Brasil ficou a favor daquele entregador. Mas como que eu tenho agido com aquelas pessoas que vêm entregar na minha porta?
será que eu tenho feito o correto? Ou só quando eu vou dar opinião em público, eu falo uma coisa que é aparentemente justa, né? Será que eu olho para a filha pequenininha da minha secretária e quando eu vejo que ela tem algum problema, alguma questão, eu fujo desse problema, eu fecho os olhos para esse problema, ou eu tento ajudar de alguma maneira? Porque às vezes a gente não quer envolver, a gente não quer problema para a gente. Mas aí acontece uma situação dessa, todo mundo vai para a porta do hospital, né, julga. O nosso problema é que nós julgamos demais e fazemos pouco. A gente não olha para o outro como se estivesse olhando para nós mesmos. Na questão do estágio, se a gente for pensar, eu não roubaria, mas o farmacêutico já está roubando, né? Porque ele está cobrando muito maior o valor do que valeria. Eu não roubaria, mas eu acho assim, por exemplo, também quero dar um exemplo que aconteceu, que eu acho que muita gente passa por isso. Ontem eu fui comprar um sanduíche no McDonald's e tinha, aparentemente, 2 rapazes, parecia alcoolizado, drogado, e ele me pediu um sanduíche. E engraçado, que eu estava um pouco apertada, eu e o Cristiano escolhemos os da promoção. Aí eu falei assim, amor, eu não tenho coragem de comer e não dar o sanduíche para o rapaz, porque ele está ali drogado, ele está ali alcoolizado, mas ele tem uma vida ali por trás disso tudo, tem uma história, tem um histórico. Eu não conheço a vida dele, mas pedir é muito pior do que dar. Eu creio nisso. Eu acho que é muito melhor dar do que receber, né? Não sei se é porque eu gosto de oferecer. Então, eu comprei o sanduíche, meu esposo comprou 2 sanduíches, ele pediu um para repartir com os 2. Nós compramos os 2 sanduíches, ele ficou tão feliz, ele me agradeceu de uma maneira tão diferente, e eu olhei para ele como ser humano. Será que nós olhamos para as pessoas assim, como humano? Talvez não. Talvez muita gente passa por eles, é um a mais ali. Ah, o cara tá drogado, o cara tá, deixa, né? Ele escolheu essa vida. Quem é que sabe o que jogou ele naquela vida? O que levou ele a estar ali? Eu, sinceramente, não sou a boa samaritana, eu não sou boa verdadeiramente, porque nós somos maus, mas eu deixaria de comer para dar para ele, se fosse preciso. Naquele momento, eu deixaria. Então, essa é a minha visão um pouquinho em relação a essa situação. Obrigada, Carla. Você foi aplaudida pela Cleciane. Que é o que Jesus ensinou, né? É o que Jesus ensinou. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva. E da criança, e ele faria justamente, porque tão certo que ele pegou a criança, né? Os discípulos estavam lá falando, sai criança, sai criança, sai crianças. E Jesus foi lá, não, traz elas. Primeiro são elas. A atenção tem que ser para elas. Elas precisam argumentar, elas precisam dizer, e essa menina de 10 anos, ela é uma criança. Sim, sabe o que a gente tem que fazer em relação a essas crianças? A gente tem que dar voz, só um minutinho, Letícia. A gente tem que dar voz para essas crianças. Tem que ensinar para a criança o que pode e o que não pode fazer com ela. Que tipo de comportamento ela aceita, que tipo de comportamento ela não aceita. Quando acontecer uma coisa estranha, para quem que ela tem que contar, para quem que ela tem que pedir socorro. Então, assim, muita gente fica travado na hora de falar sobre sexualidade com os filhos, e isso acaba travando também a criança a conhecer uma forma de Agora eu perdi o rumo da prosa porque eu li o comentário do Bernardo, colocar a culpa da criança e se dizer cristão. Não, Bernardo, eu não estou colocando a culpa na criança, não. É um meme, professora. Hã? Isso é um meme. É tipo bom. assim, as pessoas acham ruim quando ajudam uma criança que foi estuprada a abortar, mas aí elas querem colocar a culpa nessa criança e se dizem cristãos e acham que tá tudo bem. Tá bom, então tá, entendi. Perdão, não é você não, tá bom, tá perdoado. Calma, Bernardo, não vou tirar nota não, pode ficar tranquilo. A Letícia quer falar e a Lívia também pediu para falar. Não vamos sair dessa página hoje não, já tô percebendo. Fala, Letícia. Eu também quero falar, tá? Só para deixar registrado. Faz a fila então, entra na senha. Tá, Letícia. vou começar então.
aconteceu um caso próximo a mim, onde eu trabalhava, e aí tinha um senhor de mais ou menos 60 anos e ficava com meninas de no máximo até 14 anos. Um senhor de 60 anos. E aí, foi logo que eu entrei, a polícia ele com uma menina de 9 e 12 anos. E aí eu lembro da situação, que eu fiquei sabendo de tudo, julguei, assim, não falei nada, mas assim, na minha cabeça, assim, gente, como que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Aí, ponto. Mas depois, conversando com quem era ele, descobri que ele era abusado quando criança. Então, a gente conversando aqui, lembrei da história, que assim, julga muito sem saber. E aí depois eu assim, falei assim, nossa, nem sabe o que passou, como ele chegou a agir da mesma forma, né? E aí Mas o que eu quero... julga demais sem conhecer o outro, Sim. sem conhecer o outro, sem conhecer a história. Então, igual você falou, nós aqui, para se tornar psicólogos, não podemos julgar o outro. Lembrando disso, eu veio agora assim, à tona, experiência. pensei e depois refleti sobre isso. Letícia, mas uma coisa tem que ficar bem clara, nós não temos direito de julgar, né? Mas um erro também não justifica o outro. Não é porque ele foi abusado quando criança que ele tem o direito de se vingar em outras crianças fazendo a mesma coisa, né? A gente só entende e não o julga de uma maneira hipócrita ou de uma maneira equivocada, achando que ele teve uma ótima educação, uma ótima estrutura familiar e decidiu ser estuprador. Isso não acontece. Há uma história por trás, não é verdade? Lívia. Cadê a Lívia? Você tá sem Tô aqui, é porque eu fui... Aí. Não, é porque meu menino estava assistindo aula, ele pediu para tirar a senha do computador, eu fui lá. Desculpa. Bom, eu vou dar uma opinião aqui, que eu vou de antemão te falar. Sou católica, não estou colocando aqui como uma opinião geral, porque isso acontece com pessoas. Pessoas são frágeis, são fracas, e as pessoas deturpam as coisas. Vou falar como mãe. Bom, eu tenho mania de distrair. Eu vou falar como mãe e vou falar aqui como aluna e como católica, tá? Um cristão sério não faz o julgamento. Ele acolhe. Uma pessoa não vai para a porta e xinga as outras. Então, por favor, não generalizem, porque não são todas assim. Nós não somos fundamentalistas. E fundamentalismo existe em todas. Religiões. De muçulmano, de católico, de evangélico, de budista, de tudo. Fundamentalismo faz mal. Então, deixa eu avisar uma coisa para vocês, só para explicar. O que vai acontecer com esse rapaz? Ele vai ser preso. Foi preso. Vai acontecer isso que você falou, que lá dentro ele vai sofrer a pena do presídio, porque virou um caso nacional, embora, se você for olhar aqui na Santa Casa, existem diversos casos desses, aqui em Anápolis. O que é que a gente tem que levar em consideração? Quem que pagou a conta? Vocês estão olhando o caso da menina que sofreu um crime absurdo, que a gente é humano, isso é um absurdo, a criança é uma criança. Mas quem que pagou a conta? O bebê, que sofreu a pena, porque o cara vai ser preso, se ele não for morto lá dentro, ele vai ser solto e vai repetir o crime. Porque ontem, quando ele foi preso, estava aparentemente drogado, você podia ver. E ele deve ter sido vítima disso no antecedente dele. Com certeza, porque a pessoa replica isso, né?
Então, gente, nós não somos fundamentalistas. O cristão verdadeiro, não importa de que denominação ele seja, ele não é fundamentalista. Ele se põe com compaixão e misericórdia no lugar dos outros. Verdade. E, infelizmente, o bebê que pagou a conta. Existem vários casos que o bebê nasce, é dado para adoção, porque a pessoa sabe que não tem condições de criar, então eles são direcionados para adoção. Na minha família tem 2 casos, tá, de crianças adotadas frutos de estupro. E tiveram a liberdade, tiveram a opção da criança nascer, deram oportunidade para ela. Hoje são pessoas formadas, um é engenheiro, mora fora, trabalha, teve família para acolher. Tirar o problema, tirar a criança dela, não resolve o problema, porque me parece que ela já vem com um problema social muito sério. É uma miséria social, miséria financeira, todo tipo de miséria moral. Então, ela já veio de um lar assim. O que aconteceu com ela? Que ela foi deixada na casa com 3 homens, sabendo que às vezes tinha usuário de droga e de tudo. Então, gente, o que foi feito na porta da maternidade não é um ato de uma pessoa verdadeiramente cristã no sentido de não julgar. Ok. Tá bom? Tá bom. Então, Obrigada. só deixa eu concluir. O aborto, a criança não tinha que pagar. Ok. Quem pagou foi a criança. Ok. Raquel? É possível? Então, professora, eu vou dar minha opinião como ser humano e como cristã. Certo. Que basicamente são os mesmos. Eu, particularmente, eu sou contra o aborto. Por quê? Porque a pessoa que vai na balada, ela sabe que vai acabar, né, no vulco-vulco ali. Ela pode passar na farmácia e comprar uma camisinha, ela pode tomar anticoncepcional, tem pílula do dia seguinte, pode usar um DIU. Tem várias formas e tem como ela evitar de uma gestação. Não é o caso dessa criança. Então. Ela tinha 10 anos, não tinha como ela evitar, né? Então, assim, não faz sentido culpar ela. Ela é vítima nessa história. Sim. E o que me encabula é a pessoa ir lá, usar o nome de Deus, chamar a menina de assassina. Gente, a pessoa, ela é vítima na história. Exato. Você está falando um nome de Deus. A pessoa está focando demais no aborto, na criança que vai ser morta ou não, e desfocando na menina que já sofreu demais na conta. Sim. Né? E aí, eu, como cristã, eu não apoio o aborto. Mas, nesse caso, como que a menina seguiria com a gestação? Entre a vida dela e a vida do bebê. Uma mulher formada não dá conta de seguir com a gestação, sofre com a gestação já com dor na coluna, com inchaço. A mulher passa por diversas dificuldades. Imagina uma criança de 10 anos. Exato. Como que ela conseguiria? A gente tem que pensar por esse lado. Exato. Como seria? Então, assim, pessoal, Pode terminar. A mãe dessa criança estava assim, é minha filha ou esse bebê? Como que seria se você fosse você? É a minha filha ou esse bebê? É a minha esposa ou essa criança? Como seria? Exato. Eu respeito sua decisão, respeito totalmente. Mas tá vendo tanto que é individual? É o que a Carla falou do possível hipocrisia, da gente ficar falando quem faz, quem deixa de fazer, se está certo ou se está errado. Vamos voltar aqui no Colbert para a gente prosseguir a aula. E é o seguinte, nós estamos falando de polêmica, nós estamos falando de assunto sério, nós estamos falando de atualidade, nós não fugimos do tema da aula, porque nós estamos falando de moral, de desenvolvimento da moral. E o desenvolvimento da moral, de acordo com Colbert, é o seguinte, é muito mais além do que é certo e do que é errado, que é o que está no estágio pré-convencional. É muito mais do que estar no estágio convencional de pensar assim, não, eu não posso fazer isso, senão vai virar um caos à sociedade. Além disso, vamos subir um pouquinho, vamos crescer um pouquinho, o que seria uma moralidade pós-convencional? É aquela pessoa que não faz o errado
Não porque vai ser presa se fizer o errado, mas não faz o errado por causa das consequências que aquilo geram para a vida dela e para a vida do outro. É muito mais profundo, é muito além do que é certo e o que é errado. Quando a criança é pequenininha, ela não entende ainda a moral, ela não tem esses conceitos ainda, então eu não posso dizer, eu só digo para ela assim, não pega a caneta do coleguinha porque isso é roubar. Eu não falo isso para uma criança, ela não sabe o que é roubar. Ela não está com uma arma na mão assaltando, porque na cabeça dela quem rouba é o ladrão. E ela não é uma ladra. Então eu falo, a gente não pode pegar a caneta do coleguinha, o lápis da bolsinha do coleguinha, porque isso é errado. Qual que é a consequência disso? A punição. A mamãe vai ficar triste, você vai ficar de castigo, né? Isso é a punição. Aí o menino deixa de pegar a caneta do colega por causa disso. Isso é moralidade pré-convencional, de 4 aos 10 anos. Depois, eu vou ensinar para a criança que ele não pode pegar, porque se todo mundo tiver com vontade de pegar uma coisa que é do outro e todo mundo começar a fazer essa ação, isso vai virar um caos. A sociedade não vai ter ordem. Então, todo mundo que quer uma caneta tem que comprar uma caneta para ter essa caneta. Se eu não tenho dinheiro para ter essa caneta, eu vou ter dinheiro para comprar uma caneta inferior a essa. Mas vai escrever do mesmo jeito. Moralidade convencional. Moralidade pós-convencional, que uma pessoa vai entender além disso. O exemplo da caneta vai ficar um pouco estranho de entender, mas eu vou tentar usar. É pensar como que o outro vai sentir se eu pegar a caneta dele. Às vezes ele nem sabe que fui eu que peguei, mas poxa, aquela caneta tinha um significado emocional, foi dado de presente pelo avô, e o avô já morreu, então é uma lembrança, é uma relíquia, é uma herança. Nossa, a pessoa ficou tão triste, eu causei tanto mal naquela pessoa porque eu tive essa atitude egoísta de querer uma caneta para mim. Então eu fui muito além com esse adolescente e com esse adulto, quando eu digo que as consequências dos meus atos podem surtir reflexos nas outras pessoas. E que as consequências dos meus atos vão além do que a justiça diz. Eu não tenho que fazer o certo para não ser preso. Eu não tenho que deixar de matar, porque se eu matar eu vou ser presa. Gente, eu não posso matar porque a vida... eu não tenho direito sobre a vida do outro. Então, é por isso que eu não mato. É esse tipo de conceito que Kohlberg está falando que uma criança não tem condições de ter. Ela só vai ter depois que da adolescência. E alguns adultos não têm. Alguns adultos estacionam no estágio pré-convencional, outros adultos estacionam no convencional. O pós-convencional é uma forma de pensar a moralidade muito mais avançada. Seria pensar agindo através de um controle interno. A criança, gente, quando ela é pequenininha, ela só faz o certo se tiver a mãe observando ou a professora olhando. Quando ela cresce um pouquinho, a professora pode se ausentar um pouquinho da sala de aula para ir buscar um giz. A sala de aula não fica caótica, não, mas se ela demorar um pouco mais, a sala de aula vai ficar caótica. Quando vocês chegam na faculdade, eu posso deixar vocês fazendo uma atividade e ir para uma reunião e falar daqui 1 hora, daqui 2 horas eu volto para a gente discutir sobre a atividade. Vocês vão fazer em grupos, vocês vão fazer em duplas, vocês vão fazer individual. E eu posso deixar vocês sozinhos, porque vocês não vão bater um no outro, vocês não vão jogar bolinha de papel no outro, vocês não vão rabiscar o quadro. Vocês são pessoas que já conseguem se comportar como adultos. Perceberam? Qual que é a diferença? Como é que a moral se desenvolve? Agora, e aquele adolescente que não desenvolveu a moral, que está estacionado lá no período pré-convencional? Sabe o que acontece? Quando ele passa no vestibular e ele ainda é adolescente, ele vem morar em outra cidade para fazer faculdade e os pais ficam lá na cidadezinha do interior onde ele mora. E aí chega aqui, ele mora sozinho. Não tem pai e mãe para me vigiar. Não tem ninguém para contar o que eu estou fazendo. Vou para a festa.
Olha a falta de consciência. Pai e mãe tá lutando para pagar a faculdade, ralando, achando assim que o filho está aqui estudando horrores e o filho está aqui no bar do seu João. E o filho está aqui nas festas, emendando uma festa na outra, chega na faculdade. Quando vai, dorme na aula, porque ficou a noite inteira bebendo, a noite inteira fazendo bagunça. Então, ele não tem condições, ele não tem moral desenvolvida o suficiente para demonstrar que ele é maduro. Então, ele ainda está lá nos 10 anos. Infelizmente, ele vai perder o curso. Ele só vai ter consciência disso depois que ele tiver a consequência. Oi, Danilo. Eu converso com um rapazinho de 16 anos, eu acompanho ele, e eu estava conversando com ele esses dias e ele falou justamente isso. Ele tem 16 para 17 anos, falou assim, não, mas quando eu fizer 18 anos vai ser tudo muito melhor, porque aí meus pais não vão mais mandar em mim e tal, não sei o que. Primeira ilusão é acreditar que você se torna independente quando você faz 18 anos, né? Você ainda tá na casa do seu pai, você não manda em nada. Mas aí ele falando, não, eu vou mudar aí para Nápoles, aí eu vou poder fazer o que eu quero e tal. Então, o que ele queria se tornar em 18 anos, né? E mudar, não era para fazer outras coisas, entrar numa faculdade, era simplesmente para não ter a pressão dos pais em cima. Eu falei, cara, então o motivo que você está querendo ter 18 anos está totalmente errado, porque você não está querendo ter 18 anos para você amadurecer, você está querendo ter 18 anos para você ser mais rebelde ainda, né? Que é esse pensamento de não enxergar as consequências, não conseguir pensar além daquele momentâneo, né? Quando a gente chegar lá na fase adulto jovem, que é uns 2 capítulos para frente, a gente vai ver que a característica para a pessoa ser considerada adulta não é simplesmente ter autonomia de ir e vir, não é simplesmente não obedecer mais os pais porque não precisa. O adulto jovem que mora com os pais sabe que mesmo tendo 20, 30 anos, ele vai continuar obedecendo às regras da casa dos pais. Se ele está morando lá, adulto mesmo, paga os próprios boletos. É difícil, professora. É difícil, a gente passa uns perrengues. É por isso que quando eu vejo uma criança querendo demais ser adulta, eu falo, meu filho, aproveita enquanto você não tem uma conta para pagar, você usa a internet o dia inteirinho, você não sabe quanto que custa para ter internet. Mas o adolescente acha que não, que a partir do momento que ele fizer 18 anos, o Danilo tem razão, ele vai ser livre. Então, Danilo, isso é uma forma imatura ainda de modelo de moralidade pré-convencional, de achar que só enquanto os meus pais estão com os olhos sobre mim é que eu tenho que fazer determinada coisa. Depois, quando eu tiver mais de 18, tinha que pensar direitinho, porque aí pode ser preso de acordo com algumas ações que ele fizer, ele pode colher consequências sérias, né? Mas não, depois que fizer 18, minha mãe e meu pai não mandam mais em mim. E aí a coisa pode... Eu já vou usar isso de pré-convencional na próxima conversa que eu tiver com ele, para usar umas palavras chiques para ver se ele entende. Que conversa profunda essa que você tem com esse adolescente. Coitado dele. Bom, nós já estamos também correndo para o fim desse tempo aqui, desse link. Quando cair, vocês podem voltar no mesmo para a gente ter o último, tá bom? Falando sobre desenvolvimento... Oi, Cleciane. E na realidade, o que lá fala, acho que um pouquinho antes no texto, né, a questão da cultural e escolar, né? Lá fala em alguma parte lá, antes disso, fala a questão da cultura e da escolaridade, né? Que vai influenciar, enfim. Vai falar ainda. E, na realidade, essa é a visão que esse menininho tem, né? É porque está no Brasil, né? A cultura nossa é assim. Em outros países, a gente sabe que logo cedo o jovem ele já tem a sua independência, ele sai de casa, ele vai morar sozinho, ele vai se virar na vida, né? Tem que sair, né? Da cultura do Brasil. Sim, lá nos Estados Unidos, com 18 anos, já é convidado a se retirar de casa, vai fazer faculdade, vai trabalhar no McDonald's e pagar suas contas. É desse jeito. Falando sobre a linguagem, que eu falei que ia pular, mas eu voltei. Falando sobre a linguagem, a gente percebe que o adolescente já passa a ter um vocabulário diferenciado de uma criança. Porque, como eu disse,
De acordo com Piaget, o adolescente ele já tem condições de entender uma palavra de duplo sentido, uma ironia, pois, portanto, ele pode usar uma palavra dessas numa piadinha, numa indireta, porque ele já entende, então ele já começa a usar as palavras nesse sentido, né? Os estudos mostram que o vocabulário de um adolescente entre 16 e 18 anos é em média de 80 mil palavras. Ele já consegue entender e utilizar essas palavras. E assim como lá na primeira infância a gente tem o manhês, que é o jeito de falar com uma criança e ela se sentir amada, aqui na adolescência nós temos o que o autor chama de puberlês, que seria o dialeto da puberdade, que nada mais, nada menos, pessoal, usar gíria. E eu tenho filhos jovens adultos em casa, mas anteontem eles eram adolescentes, então não muda muito a minha realidade, de que de vez em quando eu tenho que fazer uma atualização de gíria, sabe? Porque quem usa massa não é massa mais, porque massa não é gíria mais, já não tem nada a ver. O paia é mais utilizado, mas paia, gente, paia demais, né? Aqui em casa eu falo, não, paia é paia. Não, vamos conversar direitinho. E aí, esses dias no meu grupo de WhatsApp com os meus filhos, eu falei alguma coisa e alguém disse assim, colocou assim, BTF. Eu falei, o que é isso? Boto fé, mãe. Aí eu falei, que é isso? Né? Boto fé. Não, eu vou sair. Se pá, eu topo fulano. Aí eu falei, se pá, eu topo? Meu Deus, precisa de um dicionário para conversar com essa galera. Se pá, eu topo toco. Eu só entendi toco, que é o apelido do amigo dele, né? Mas se pá, eu topo toco, imagina um americano que está aqui no Brasil há uma semana tentando no Google aqui um dicionário, né? E alguém vira para ele e fala, se pá, eu topo toco. Gente, ele não vai encontrar a tradução para essa frase em lugar nenhum na internet, né? Porque se pá, eu topo, boto fé que ele não vai entender, não. O português já é difícil com tanto de verbo, conjugação de verbo que já tem. Imagina com essas linguagens. Exatamente. A gente deturpa tudo, o português é mal falado, é mal articulado, a pessoa está num ponto de ônibus, ao invés, estou falando certinho, em vez de falar, né? Que a gente conversa no dia a dia. Em vez de falar, olha lá, o ônibus está vindo, alguém aponta e fala, o ônibus vem. Não acha em lugar nenhum também no dicionário que é o ônibus vem. Ninguém acha, né? Mas a gente fala, o ônibus vem, né? Então, se pá, eu topo, boto fé que é complicado entender a linguagem do adolescente, mas é um gênero de linguagem conhecido para essa idade. Quando o adulto vai para o mundo do trabalho ou vai para a faculdade, eu já vi gente de primeiro período que vai para o segundo, para o terceiro. Quando chega ali no terceiro período, já começa a comentar. O pessoal da minha família diz que eu estou falando muito chique, que eu estou com vocabulário muito refinado, tá difícil de conversar comigo. Eu acho tão bom, que lindo, gracinha, bonitinho demais. Fico muito orgulhosa, sinal que está crescendo, sinal que não é adolescente mais, sinal que está aprendendo a falar como um profissional, né? E aí fala as palavras de maneira correta, articula de maneira correta. Bernardes que tem palavra que nem parece palavra quando digita, é verdade. Em Minas é diferente, Alaones. Ele escreveu Alaones. Não aconteceu não, Bernardo? Os exemplos de gíria que foram dados aqui no livro são ridicularmente antigos. Porque o livro já é data de 2013, né? Então fala que o vocabulário diferente varia de grupo para grupo, pode usar maluco, sarado. Eu falei, nossa, atualiza o livro, manda um boto fé para esse povo lá nos Estados Unidos, porque eles não estão sabendo utilizar, não. Tá faltando 1 minuto, quando me cortar a gente volta. Então a gíria para o adolescente faz parte do processo de desenvolvimento da linguagem, é uma maneira de se identificar com o grupo da idade que ele tem,
de se fazer entendido e de entender essa linguagem. Às vezes é um dialeto, o adulto não entende o que eles estão conversando e eles acham isso o máximo, porque eles estão se comunicando com uma linguagem oculta, né? Que ninguém entende, se não conviver, não vai entender o que se diz um para o outro. Então é comum